palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, rapaziada, segunda-feira, tem muita informação hoje para trazer, vamos falar um pouco a respeito dos jogos de ontem aí. Palmeiras perdeu a liderança, né, caiu do primeiro lugar pro quarto lugar, então com a derrota de ontem, né, contra o Cruzeiro ganhou aí 2-1. Fez o placar praticamente nos primeiros 3 minutos, né? Porque o Palmeiras não foi jogar bola, foi dormindo. Começou o jogo dormindo, essa é a verdade. E tomou 2 gols ali de bobeira, cara. Um de escanteio, outro de falta. 3 minutos de jogo. Se você chegou atrasado e ligou a TV ali, já tava 2-0 pro Cruzeiro. Então, ridículo isso. Mas faz parte, né? Palmeiras, então, os 2 últimos jogos aí do Brasileirão, antes de viajar pro Super Mundial aí nos Estados Unidos, Palmeiras perdeu, né? 2-0 pro Flamengo, que é o atual líder hoje, e 2-1 pro Cruzeiro, que é o atual vice-líder. Então, Palmeiras, os 2 confrontos que eram os mais importantes aí, pelo menos de início no Campeonato Brasileiro, a gente perdeu para os 2 times que estão brigando sim para ser campeão brasileiro. Vamos falar um pouco do jogo de ontem, então. Palmeiras muito desligado no início do jogo, tomou 2 gols besta. Depois disso o Cruzeiro tirou um pouco o pé, o Palmeiras estava tentando atacar, mas não conseguia fazer muita coisa. Piquerez ainda deu um chute no final do primeiro tempo ali que o Cássio teve que defender. Segundo tempo, daí o Abel Ferreira colocou Paulinho e Vitor Roque aí para entrar no jogo. Eu não entendi o porquê que ele colocou dessa vez o Veiga de titular. O Veiga não vem atuando bem, tá voltando ainda, ele tá fora de ritmo e coloca num jogo decisivo. Eu acho que o Abel errou nessa escalação. Um ponto positivo aí, o Alan entrou no segundo tempo, conseguiu fazer um belo gol aí. A nossa próxima joia, que pode colher uns frutos muito bons aí com esse jogador. Um moleque muito, muito rápido, habilidoso, sabe chutar, sabe passar. Ele é um ótimo passador, galera. Você que não acompanha muito ele, ele é um ótimo passador aí, é um jogador muito qualificado, tem um futuro excelente aí pela frente, né? Principalmente no Verdão. Espero que seja bem aproveitado aí, justamente agora também que a gente vai perder o Estevão após o Super Mundial. E o Palmeiras conseguiu então fazer um golzinho no final do jogo. Nos minutos finais tentou atacar mais. É incrível isso, né? Fica o jogo inteiro sem atacar. Aí nos últimos minutos tenta atacar e consegue fazer um gol. Sei lá, velho, não dá pra entender. Mas é um ponto positivo nisso daí também, eu vejo que daí pelo menos a gente não vai pro Super Mundial achando que é o melhor, entendeu? Já vai pro Super Mundial com o rabinho debaixo das pernas ali, entre as pernas, tranquilinho. Fala assim, porra, perdemos 2 jogos ali seguidos no Brasileiro. Vamos ficar atento aqui, porque senão a gente vai passar vergonha mundial. Então, isso daí eu acho bom. Flamengo goleou o Fortaleza, líder hoje do Brasileirão. A tabela atual, então, aí, Flamengo com 24 pontos, Cruzeiro 23, RB Bragantino, que ganhou também no sábado, 23 pontos, tá em terceiro. E o Palmeiras com 22 pontos em quarto. Então, tá tranquilo, velho. Início de campeonato, 11º jogo. Tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer. O importante é estar na briga lá em cima, pelo menos na virada desse primeiro turno, né? Porque o segundo turno é o turno que define o campeonato. Então, o Palmeiras estando na briga lá em cima, para o segundo turno é uma vantagem maior do que você ter que ficar correndo atrás de vários resultados. Então, não vejo tanto problema. Terceira derrota do Palmeiras aí no Brasileirão, primeira derrota como visitante, né, nessa temporada. O Palmeiras vinha de uma sequência muito boa, 20 jogos sem perder como visitante, 17 vitórias, 3 empates, e foi interrompido agora com o Cruzeiro. De verdade mesmo, o Cruzeiro não tem um time tão qualificado assim, não. Tem ótimas peças, sim, tem vários jogadores bons, mas não é aquele bicho papão, entendeu? O que aconteceu foi que o Palmeiras dormiu nos primeiros minutos de jogo, 3 minutos ali, bobeira do time, tomou 2 gols, besta, e depois para correr atrás do resultado é complicado, principalmente fora de casa, né? Na casa deles lá no Mineirão tinha, sei lá, 50 mil pessoas dentro do estádio, tava
cheio, então torcida gritando na cabeça, a situação é um pouco mais complicada. Mas agora vamos falar de coisa boa, né? Para você que é novo aí, deixa aquele like, se inscreve. Todo mundo que tá chegando, muito obrigado. Para você que é novo, então ajuda a gente. Vamos chegar nos 1000 inscritos. Falta pouco, galera. Conto com a colaboração de vocês. Divulga para mais palmeirenses. Todo dia trazendo informação aí do Palmeiras. Vamos falar de sorteio, né? Sorteio da Libertadores hoje e sorteio da Copa do Brasil hoje. Hoje foi o dia dos sorteios aí. E eu achei bom, velho. De verdade, eu não fiquei triste, não. Palmeiras na Libertadores aí vai enfrentar o Universitário do Peru. É um time que era dos que estavam no pote 2, era um dos mais fracos que tinha ali, se não o mais fraco. Eu acho que só teve um pouco, só pontuou um pouco mais que o Cerro Porteño. Mas o Palmeiras pegou então o Universitário do Peru. Eu acho que vai ser um confronto bem tranquilo aí pro Verdão. Se Deus quiser, vamos conseguir classificar, né, passar do Universitários aí e conseguir ir para as quartas de finais. Qual que é o problema agora? O chaveamento. Eu vou deixar para vocês aí para dar uma olhada nesse chaveamento. Se o Palmeiras passar, pode ser que enfrente o River Plate aí nas quartas de finais da Libertadores. E se acontecer de passar do River Plate ou do outro adversário, que eu acho muito improvável ali o River Plate perder, porque é o Libertad do Paraguai. O Libertad estava bem mal na chave do São Paulo, então eu acredito muito que o River Plate vai conseguir passar nesse confronto. E se o Palmeiras conseguir passar, então se enfrenta nas quartas de finais. E se acontecer do Palmeiras ir para uma eventual semifinal, pode enfrentar algum brasileiro. Do outro lado ali tem Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU. Então, o confronto lá eu acho que está um pouco mais complicado, porque se o Botafogo conseguir avançar e o São Paulo também, eles já vão se bater ali nas quartas de finais e pode ser que vá algum outro brasileiro na semifinal, né? Caso o Palmeiras consiga avançar. Então vai ser, eu acho que um confronto mais difícil aí nesse lado da chave. Do outro lado lá, então, o Flamengo enfrenta o Internacional, jogo muito complicado para o Flamengo. O Inter não vive uma fase tão boa, mas agora vai ter a parada da data FIFA, vai ter o Super Mundial, então vai ter um tempo para o Inter se reorganizar ali dentro e quem sabe melhorar, né? Pode ser que tenha alguma contratação também, não sei. Mas não vai ser um jogo tão fácil aí para o Flamengo. Independente da situação que está o Inter hoje, mas o Internacional tem um investimento muito grande dentro do time e pode complicar sim para o Flamengo. Os outros confrontos ali tem o Fortaleza com o Vélez, que eu acredito muito que o Vélez vai conseguir passar, porque o Fortaleza vem numa decadência, né? Tá perdendo todos os jogos ali, a situação não tá fácil para o Fortaleza. Penharol e Racing vai ser um jogo muito... Eu acho que vai ser um jogo bem legal de assistir, cara, porque são dois times que tem tradição ali, time chato, né, de se enfrentar, então, cara, eu acho que vai ser um dos confrontos mais divertidos aí de acompanhar nessas oitavas da Libertadores. E o outro, Cerro Porteño e Estudiantes. Acredito muito que o Estudiantes vai conseguir passar, porque o Cerro Porteño é a pior campanha entre esses classificados para a oitava de final da Liberta. Então vamos ver, né? Pode ser que se acontecer, né? Se os deuses do futebol aí mexer os pauzinhos, Palmeiras e Flamengo pode se enfrentar sim numa eventual final da Libertadores. E a gente já sabe o resultado, né? Resultado da Libertadores que teve Palmeiras e Flamengo. Palmeiras conseguiu ser campeão. Se Deus quiser, a gente pode sonhar aí com o tetracampeonato da Libertadores no ano de 2025. E agora falando de outro sorteio, agora esse sorteio aí eu achei bem legal, de verdade mesmo. Eu não fiquei triste pelo fato de ter um jogo bom, entendeu? É isso, eu gosto de clássico, independente da situação. Se o Corinthians tá mal, se o Palmeiras tá mal, independente. Clássico é clássico e é gostoso de assistir, sim, dá aquele friozinho na barriga, isso é bom, principalmente quando envolve uma eliminação, né? Então, os confrontos da Copa do Brasil aí foi definido, São Paulo e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Flamengo, vai ser um jogo muito difícil aí pro Flamengo também. Então, os dois confrontos aí que eles têm na Copa do Brasil e na Libertadores vai ser bem chato para eles. Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional também vai ser outro confronto chato aí. CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras,
e Botafogo e Red Bull Bragantino. Corinthians e Palmeiras aí é o clássico, né? Clássico paulista, clássico do Brasil aí, o derby. É jogo muito difícil, jogo muito disputado, então eu gostei bastante desse confronto, vai ser muito divertido aí. E espero sim que o Palmeiras consiga a classificação para as quartas de finais aí da Copa do Brasil. E, cara, de verdade mesmo, a situação do Corinthians não tá tão boa, então eu acho que o Palmeiras pode sim aproveitar esse momento e tem sim chance de conseguir avançar para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Agora sim vai ter a parada ali, né, da data FIFA, vai ter o Super Mundial, vamos virar a página, vamos pensar nesse campeonato. Palmeiras tem a sua estreia ali dia 15, né, contra o Porto, depois tem dia 19 contra o Al-Ahly e dia 23 contra o Inter Miami. Não sei ainda se o Palmeiras vai conseguir contratar algum jogador, lembrando que hoje abriu essa janela, do dia 2 até o dia 10, os times que estão no Super Mundial podem contratar jogadores ali, podem inscrever no campeonato e vamos ver se o Palmeiras vai se mexer essa semana para conseguir uma contratação aí, talvez, como eu tinha trazido nos vídeos passados, né? Então, em busca aí de um ponta esquerda, principalmente para suprir a perda do Estevão logo após o Mundial. Sei que o Estevão joga na ponta direita, mas o Facundo foi contratado para justamente jogar na posição onde o Estevão joga. Por isso que o Abel Ferreira pediu um ponta esquerda, que é onde o Facundo Torres hoje está sendo improvisado. Galera, fica então as informações de hoje. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam aí do sorteio da Libertadores e da Copa do Brasil. Vocês gostaram de pegar também o Corinthians na Copa do Brasil? Eu particularmente gostei sim, clássico, vai ser bom de assistir, vamos ver como que vai ser esse jogo. Então deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Para quem permaneceu, deixa aquele like, se inscreve, ajuda a gente e até o próximo vídeo. Falou, galera!